What's up, footers? Eu queria falar muito sobre quem é o melhor jogador da história dos Palancas Negras e não só, como em clubes e juntando esses dois lados com a seleção nacional também, podemos acertar por um completo. Tem muita gente que ama o Mano Torras, que é aquele jogador que toda a gente ama cá em Angola, que teria se ingrado muito bem se não fossem as dúvidas na nossa cabeça. Ele teve uma grande estreia no futebol, mas ao decorrer do tempo deixou a desejar. Pedro Mano Torras foi uma bomba nos seus primeiros anos com a Alverca e com o Benfica. E na seleção ele chegou a brilhar no início, mas só no início mesmo, porque consoante o tempo foi passando, a expectativa foi diminuindo e só terminando a carreira aos 30 anos de idade. E só foram 5 golos pela seleção nacional, que não é grande coisa por conta do seu estado físico e tal. Mas encarando os fatos, o Mano Torras foi um dos melhores jogadores da história da Angola e tanto que lá fora ele é ídolo pelo Benfica e embaixador do clube. E na seleção, bem... falando do caso, o Mano Torras estaria a falar do jogador mais bem influente lá fora. Aqui falo do jogador com melhor história na seleção angolana. Entendam só, muitos já podem ter a resposta na língua e vão picotar aqui nos comentários que o melhor foi Aquá. E tá tudo bem. E aí é que eu venho a colocar a maioria do lado da realidade, que Aquá era só um centroavante que marcava e só. Não era um Zito Lovumbo, não era um Gelson, ou pouco um Gilberto. Pior que não era mesmo. Por exemplo, se forem ver alguns jogos nostálgicos da época do apuramento, não há muito dessa ginga. Tanto que no lado dos clubes quase nunca é citado como é que o Aquá jogava, ou como era ele a brilhar no seu clube. Aquá não era um artilheiro tão grande, apesar de ter enormes momentos de glória, ainda na classificação para a Copa do Mundo de 2006. O que digo é que ele não era um Lewandowski que passava o ano após ano no pódio com os melhores goleadores da temporada. Também existe o desgaste. O triste é que Fabrício foi para os clubes de competições descartadas na época, ou baixas, que hoje em dia nem aparecem na estatística de forma correta. Isso se pesquisarem muito bem, nem vou me dar o trabalho. Não vi falar que nem o Mano Torras ou até mesmo o Aquá foram o melhor jogador da história da Angola. Eles foram muito bem, mas o povo gosta de tirar conclusões precipitadas. Agora queria chegar em quem merecia o pódio de melhor jogador da história desse país há muito tempo. Aposto que não passa na cabeça de ninguém que Flávio Amado merecia mais respeito como jogador. Sem dúvidas, o jogador mais subestimado da história do futebol nacional. Podia ficar horas a falar sobre o que ele fez e o motivo dele ser o melhor jogador angolano de todos os tempos. Eu podia incluir vários jogadores que se destacaram da mesma maneira, como o Vata Garcia, que tem uma das carreiras mais absurdas do futebol nacional. E ele também é subestimado, ninguém fala dele. E só não adiciono por conta dos feitos notórios na seleção nacional. O Flávio Amado, diferente do Aquá, é um jogador que muita gente da nova geração não ouve falar com frequência. E no caso do Flávio, um fator que pesa muito nessa hora é o papel na seleção angolana, que eu ainda não comentei. Que ele é um dos com mais tempo teve de representar os Palancas Negras. Não só como de ser o vice-artilheiro da seleção nacional com apenas 34 golos, que são só 2 a menos que o Aquá, a diferença é mínima. E eu duvido muito que nesse século, pelo menos alguém vai passar os 81 jogos que ele tem pela seleção nacional, que é o maioral da estatística. E aqui temos concorrência, apesar do Aquá ter dado cheque-mate para Angola ir para a Copa do Mundo de 2006, isso lá em 2005, ele simplesmente desapareceu nos anos seguintes e não marcou mais. Diferente do Flávio, que teve que carregar Angola no resto disso tudo. O cabeçudo fez o CAN de 2006 ser a sua cozinha, fazendo 3 dos 4 golos que Angola fez por lá. E mesmo nem sendo titular como Aquá e nem na Copa do Mundo ser a mesma coisa, Aquá jogou todos os jogos de todas as competições. Mas no caso do Flávio, lembrando que o Flávio só fez um jogo na Copa do Mundo, mesmo jogo que ele vai lá e faz o primeiro e único golo da Angola na história da Copa do Mundo, selando a nossa conclusão. E já que o Flávio jogou tanto no CAN de 2006, por que ele não foi na Copa do Mundo 2006? Essa é uma pergunta que nem eu vou conseguir responder, já que a competição africana se passou meses bem antes da Copa do Mundo. Mas calma aí, para selar o caixão dessa dúvida, tem bônus. Nos clubes, o Flávio teve tempo de se sagrar como o segundo maior goleador da história do Petro de Luanda com 106 golos. Maior só o Thiago Azulão com quase 200. Não só o Flávio é o segundo melhor jogador da história do Petro de Luanda, como é um dos que mais conquistou títulos em Angola. Mas isso é história para outro vídeo. Especialmente do vídeo que eu vou falar sobre a história do Flávio Amado. E vocês vão saber concretamente quantos títulos eu estou aqui a falar. Supera mais de 10. Mas é isso, malta. Vou ficando até aqui. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e até a próxima. Peace.